Meu filho está mentindo. Por que as crianças mentem, né? Vamos tentar entender esse tema, porque é importante já a gente direcioná-los, né, para a verdade, para a honestidade. Quem não mente, gente, a gente é adulto, sempre tem uma mentirinha, seja para evitar aí um constrangimento, seja para não ser deselegante, a gente acaba lançando aquela mentirinha, né? Que a gente chama de mentirinha do bem. Claro que não dá para exagerar. Agora imagina as crianças, né? Vamos falar sobre isso então. Estou recebendo a Dariane Bagatoli, que é coach familiar. Dari, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. Bom, se a gente mente, como vai imaginar que a criança não vai mentir também, né? Acaba mentindo. Sim, eles são um ser humano como nós, né? Aí imagina eles na imaturidade deles, né? Se não vão contar uma mentirinha por algum motivo. Agora, sim, como você falou, acho super importante a gente pensar nesses momentos como oportunidades. Porque esses deslizes, esses erros que as crianças cometem são as oportunidades que a gente tem para ensinar valores, para ensinar sobre ética, para ensinar sobre quais são os comportamentos esperados, o que é certo, o que é errado. E aí a gente consegue ir utilizando esses momentos, porque eles vão trazer, se eles nascessem prontos, não precisava de pai e mãe, não precisava de um adulto para orientar. Se autoeducavam. Justamente. Então é nesses momentos, sim, que a gente vai estar utilizando para estar educando eles e ensinando tudo isso. Ô Dari, eles começam com essas mentirinhas muito pequenininhos? A partir de qual idade que a gente pode esperar? Falar assim, nossa, contou uma mentirinha. Depende muito da percepção de cada criança, mas em torno de 4 anos, mais ou menos, eles já têm a parte cognitiva mais desenvolvida, com uma capacidade de elaborar mesmo uma mentira. Então, por que muitas vezes a criança vai mentir? Por que ela vai contar alguma coisa que não é verdade? Às vezes, ela quebrou um objeto em casa e ela esconde. Ela diz que não foi ela. A mãe pergunta, o pai pergunta, não fui eu. Às vezes, ela tá com medo da repressão, né? De levar uma bronca. Às vezes, ela tá com medo da não aprovação, de não atender a expectativa dos adultos. Fiz algo errado, não queria, né? Vou magoar minha mãe, vou chatear o meu pai. Nossa, eu não podia ter feito isso. Então, a criança às vezes se cobra nesse sentido e aí ela mente para ela não frustrar o adulto. Então, assim, tem várias situações. Ela pode mentir para chamar atenção também? Às vezes ela tá querendo mais atenção dos pais e às vezes começar a mentir para isso? Pode, ainda mais se a criança percebe, ela na percepção, na interpretação que ela faz do momento, ela percebe que com aquilo ela ganha essa atenção. Porque assim, no fundo, a criança tem esses desejos, essas necessidades. E aí, por isso que os pais precisam estar atentos no por que ela mentiu, o que está por trás dessa mentirinha, né? Porque às vezes ela vai desenvolver um padrão de comportamento que não é o mais adequado. E quando a gente percebe isso, né? Ela mentiu para se safar de alguma coisa, para se dar bem, né? Ou para jogar a culpa em outra pessoa. Quando a gente percebe essas situações, a gente precisa corrigir, sim. A gente precisa ter uma boa conversa com a criança, mostrando para ela, né, que você está entendendo o que aconteceu, os motivos dela, mas que colocando qual que é o lado certo da situação. Como que a gente tem que se comportar nesses momentos, o porquê que mentir não é legal, por que isso não dá certo, né? Por que nos relacionamentos isso não é bacana. E, claro, construir uma relação de autenticidade com a criança também. Porque é como isso que tu falou antes também. Às vezes os adultos em casa contam as mentirinhas e as crianças estão observando. E aí, às vezes, quando ela vai reproduzir esse comportamento, aí ela não entende por que está errado. Então, a gente precisa também ter essa autenticidade com ela. E é bem isso, né? Que acontece às vezes. Tem uma ligação em casa, você fala para o filho, atende lá, se for fulana, diga que eu não estou. Você está mentindo, a criança está vendo um exemplo. Às vezes você elogia o prato de alguém e depois você comenta em casa, nossa, aquele bolo estava horrível. A criança está percebendo que você, né, deixou de dizer a verdade. Então você, pai, mãe, é um modelo também. Sim, a gente é modelo e às vezes a gente confunde a criança com esse tipo de atitude nossa.
Por isso que a criança, ela olha a realidade e ela vai fazendo as construções dela, as interpretações. Se a gente não tem essas conversas francas de explicar por que a mamãe agiu daquela forma naquele momento, por que o papai falou de outro jeito, né? Porque às vezes, claro, no mundo dos adultos as coisas às vezes são diferentes. Se bem que eu acho que é um exercício para nós também, né? A gente praticar essa autenticidade, a gente realmente falar a verdade, né? Mesmo que seja difícil. É um exercício para a gente. Acho que os filhos também trazem isso, né? Esse espelho para a gente ter esse cuidado. Mas a gente tem que estar ensinando tudo isso para essa criança no dia a dia, porque realmente ela tem essas motivações e a gente vai corrigir. Claro, acho importante também, Elis, que a correção ela precisa ser razoável, né? Precisa estar relacionada com o que aconteceu. Porque senão também fica muito duro para a criança. Se a mãe repreende, né? Ela foi lá e, sei lá, pegou um chocolate na casa do amigo, que escondido, que não podia, e aí a mãe faz, nossa, ela fica desesperada com aquilo. A criança, ela vai se assustar e às vezes ela... Vai deixar de contar na próxima vez. Ela não vai mais ter essa confiança de contar, porque ela fica com medo realmente do que vai acontecer. Numa situação dessa que você citou de exemplo, o que a gente deve fazer? Como agir? A criança... uma vez uma mãe... me mandou uma mensagem que ele tinha ido numa conveniência e de repente entraram no carro e viram que o menino estava com um chocolatinho na mão. Então ele tinha roubado, né, o chocolate. Então nessa situação, a criança ela às vezes está com muita vontade de ter aquilo e ela não consegue controlar por conta da imaturidade dela o desejo dela de ter aquele chocolatinho. E aí ela vai lá e pega escondido. Ela não tem esse autodomínio. Então, aí as mães precisam estar conversando com a criança sobre o quanto aquilo é grave, é inadequado, que ela pode pedir. Às vezes a criança também pega porque ela acha que os adultos não vão dar para ela aquilo, ou às vezes não vai ganhar mesmo, dependendo do tipo da educação, se é muito rígida, muito dura, né? Sempre é não, não e não, isso a gente precisa cuidar também. Mas a gente precisa daí conversar com a criança e deixar ela à vontade para ela fazer uma compensação. Então, acho importante essa compensação, que pode ser voltar no local e pedir desculpas, voltar no local e pagar, voltar no local e devolver. E isso não precisa ser no exato momento, porque às vezes a criança está tão constrangida que ela não consegue, ela se paralisa. Deixar para um momento posterior, mas não deixar de repente, com tranquilidade, né? A ideia também não é você deixar a criança constrangida a ponto dela, né, ficar mal com a situação. Justamente. Mas ela precisa entender que aquilo está errado, é isso? Está errado. A gente sempre tem que pensar na ideia de uma compensação e uma compensação relacionada ao que aconteceu. No caso de um objeto que ela pegou, que não podia ter pego, normalmente essa compensação é o ir até o dono do objeto, né? Ir junto com ela, dando esse apoio para que ela possa devolver, se desculpar, se explicar, porque não tem problema nenhum. Até na correção a gente pode ser carinhoso, né? De repente fala assim, ir até o local, mas fala, ó, ela não pensou na hora que a mamãe podia ter comprado, né, esse chocolate, que ela poderia ter pedido, então ela cometeu um equívoco e ela veio pedir desculpas. Facilitar também esse caminho, mas não deixar de corrigir, né, Dari? Sim, com certeza. Eu até ia perguntar sobre castigos, porque muito pai fala, vai ficar de castigo. Aí eu acho que, de repente, você vai desmotivar para frente ela a dizer a verdade numa próxima vez, né? Eu vejo assim, ó, o castigo... Muitos pais utilizam o castigo porque, às vezes, não sabem outra estratégia, né? Não conhecem outras formas de fazer. Mas eu vejo que o castigo, muitas vezes, ele não está relacionado com o que aconteceu. Às vezes, ele não é razoável para aquele momento, né? Por isso que eu gosto mais da palavra compensar. Compensar o que eu fiz de errado. Porque a compensação, ela precisa ocorrer. Agora, isso precisa estar relacionado. Então, por exemplo, eu derramei a água aqui no chão, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso limpar. Então, fala para a criança, para que ela vá lá agora, pega um pano e limpa a água que ela derramou. Ela sujou, ela quebrou. Então, assim, como que ela pode fazer para consertar aquilo, para compensar aquilo que ela fez de errado? E sempre, sempre utilizar os erros como oportunidades de aprendizado, de ensinar habilidades para eles. Então, quando acontece uma situação dessas, que a criança derrubou, sujou, molhou, e eu solicito que ela, então,
reorganize aquilo que ela fez, eu estou ensinando para ela sobre autonomia, sobre responsabilidade, sobre independência. Então, eu estou ensinando um monte de coisas para ela. Por isso que a gente precisa ter esse olhar para o erro diferente. A gente geralmente fica bravo, né? Fica chateado. Agora vamos ter que limpar. Não olhe dessa forma, olhe como uma oportunidade de ensinar algo ao seu filho. De educar. E nós pais precisamos perceber também que a cultura, ela vem mudando e precisa, né? A gente precisa evoluir sempre. Se a gente for ver histórias de poucos anos atrás, de criança, às vezes se feriu com uma faca e estava sangrando e foi dormir daquele jeito porque tinha medo de contar para os pais e o pai vai encontrar no dia seguinte aquela criança já porque não levantou no horário. Aí, então, assim, as crianças tinham tanto medo de contar porque os castigos eram muito rígidos, a forma de educar era muito rígida. A gente não vai deixar de educar, tem que educar, mas educar com amor, com carinho, né? Explicando, ensinando. É o que você falou, Dari, tem que entender por que a criança está mentindo. Porque ela não vai mentir deliberadamente porque, ela tem mau caráter. Não, o caráter é você que vai formar do seu filho, né? Uhum. Então, entenda o porquê que ela está mentindo para daí você saber como lidar. E a conversa é sempre o melhor caminho, né? Sempre, eu acho. E aí a gente acaba estreitando vínculos, criando conexão, criando, às vezes, daquela situação toda, você faz um momento onde você e o seu filho, se aproximam, né? E aí disso, você vai cada vez estando mais próxima, cada vez com um vínculo mais fortalecido. Isso é muito bom. Dari, passa suas redes sociais pra gente. Sim, é Dariane Bagatoli, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. As pessoas me encontram por lá. Beleza, acessem lá então para ver mais conteúdos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade.